Tem muitos mitos no mundo, mas só quem pode revelar pra gente a verdade é a Torá aqui do Chá. Toda terça-feira, um vídeo novo no canal, Bezrat Hashem. Bom, hoje vamos falar, galera, de um ser que foi muito pedido por vocês no canal, muito pedido. É um ser que, bom, pelo mito, vive em lâmpadas, vive milhares de anos com poderes mágicos, grandes, e podem destruir mundos, e podem destruir seres, ou podem te dar riquezas, e podem te dar o amor eterno. Aqueles seres que todo mundo sempre sonhou em encontrar, mas será realmente que eles são bons de verdade? Será que são verdadeiros? É isso aí. Você nunca teve um amigo? Ah, sim, estamos falando sobre os gênios. Hoje nossa aula será sobre o gênio da lâmpada, não Einstein, não sei lá quem será o gênio da lâmpada. Bom, as perguntas óbvias que surgem sobre esse tema são: número 1, será que existe mesmo? Número 2, se existem, são do bem, são do mal? Até porque a gente viu no desenho que o Jafar foi lá e virou um gênio lá, quis matar todo mundo. A pergunta, eles realizam realmente desejos? Como é que é essa realização de desejos? Porque geralmente o gênio, quando você vê, figura árabe, né? Você não pensa num gênio americano ou num gênio francês. Não, você pensa num gênio árabe. O gênio é a figura do árabe. E onde né, essa famosa, se né, se pode me deixar rico, pelo amor de Deus, na vida, onde eu encontro esse ser maravilhoso, lindo, que tá difícil a situação para todos nós. O que eles são? De onde eles vieram, né? Se são reais, tem que ter alguma origem deles e que raios é esse bicho aí que é tão impressionante. Essas e tantas perguntas nós vamos tentar responder no vídeo de hoje. É isso aí. Então, galera, já vai deixando o like, vai compartilhando, que esse vídeo é legal pra caramba. Não estão falando aqui pra fazer sensacionalismo. Realmente é um assunto que é do imaginário de todos nós. Todo mundo tem interesse de saber. Bom, como sempre, a gente vai começar pela origem laica disso. E como eu já expliquei, quando você pensa no gênio, você pensa numa origem árabe. E, de fato, não estamos errados. A primeira cultura, sem ser, obviamente, o judaísmo, a relatar sobre esses seres, sim, foram os árabes. Os antigos árabes, antes mesmo da época de Mohammed, de Maomé. Eles já começaram com escritas e literatura muito extensa sobre esse assunto, explicando que, segundo a lenda, são criaturas, né, esse ser, o gênio, chamado de Jinn, tá? É importante dizer isso. A nomenclatura que a gente dá de gênio, até, né, por isso que a gente sempre confunde com um cara muito inteligente, na verdade não tem nada a ver com um cara muito inteligente. O gênio é uma transliteração de Jinn. A origem deles, o verdadeiro nome deles é Jinn, tá bom? Seria J-I-N-N, se eu fosse transliterar para vocês. E a origem deles eles foram criados pelo próprio Allah. Ó, tem que até falar, né, com a nome, né? Com, né, como é que fala? Gente, eu tô péssimo hoje. Sonoplastia, enfim, a fonética correta. A fonética né? Allah, foram criados por Allah do fogo sem fumaça, ou seja, um fogo puro. Essa é a origem que eles falam que é dos Jinn. O Jinn, na palavra Jinn, significa ser oculto. Por quê? Olha só que interessante. A Arabanita vai matar na hora. Quando eu começar a falar as características do Jinn, ela vai falar: cara, é isso! Não tô acreditando! Vai ser um ridículo, vai ser uma bomba atômica na cabeça de vocês. Primeira coisa, Jinn vem da palavra oculto, ou seja, são seres invisíveis. Invisíveis aos nossos olhos. Eles estão lá, a gente só não os vê. O que mais que tem de característica deles? Olha só que interessante. Fala o seguinte: são dotados de livre-arbítrio, vivem em um mundo paralelo ao nosso, mas eles o tempo inteiro estão no nosso mundo fazendo o que eles querem. Eles, caso queiram, podem aparecer pela forma que eles bem entendem para você. Eles são seres que conseguem ouvir a gente, eles conseguem ver a gente, apesar de a gente não conseguir nem vê-los nem ouvi-los, só se eles quiserem. Se eles quiserem, eles conseguem ver tudo. Eles conseguem se reproduzir. E eles são divididos em povos e nações, ou seja, existe um Jinn árabe, mas sim existe um Jinn americano, existe um Jinn brasileiro, moleque, existe um Jinn francês, existe um Jinn em cada parte do mundo, e cada um tem uma nação, mas todos eles servem a um rei, servem a um líder daquilo tudo. Calma. Existem Jinns que são bons. Existem Jinns que são perversos. Eles se movem de forma extremamente rápida. Você não consegue, você pisca o olho e já se mexeu. Quando você tem aquela sensação de estar sendo observado, cuidado, talvez seja ele.
Talvez seja um djinn que veio te visitar. Assim, né, os árabes falavam. Eles deixam de ser vistos, como falei, né, como bem entendem pelos humanos, sendo que segundo alguns estudiosos, o djinn tem origem na época de Adam Arishon. Foram criados juntos com Adam Arishon. Opa, olha a dica que já está sendo dada. Eles são finitos, ou seja, eles morrem. Os djinn não são eternos. Eles, como eu já falei, se reproduzem e eles podem assumir a forma que eles quiserem. De novo, né, eles bateram nessa tecla aqui desses estudiosos. Outros estudiosos bem falam o seguinte: antes de Maomé, para esses povos, que são povos de diferentes árabes, esses seres eram considerados fantasmas demoníacos. E eles viviam nos desertos e em locais selvagens, florestas, tal, não sei o quê. E eles eram identificados geralmente como animais, mas eles podiam se transfigurar à forma humana. Eram perigosos para quem estivesse desprotegido, para quem não soubesse lidar com eles. Os antigos árabes também costumavam adorar os gênios e as suas habilidades sobre-humanas. Ou seja, um gênio era capaz de mover coisas extremamente pesadas. Ele era capaz de transportar pesos absurdos, coisas que um ser humano não consegue, lutar com seres extremamente mais fortes do que um ser humano, e eles podiam também viajar numa velocidade bem rápida. Eles tinham uma capacidade também de fazerem armas lendárias, assim está escrito. Uns até alertavam sobre os djinn assumirem forma humana, para quê? Para terem relações com mulheres humanas, e daí nascerem esses seres semi-djinn, semi-humanos, que seriam os videntes. Esses videntes teriam a capacidade de enxergar os djinn, até porque são os pais dele, né? É o mínimo. Na literatura árabe, também, como eu expliquei, eles são muito frequentes, e você pode ver, por exemplo, no livro Mil e Uma Noites, ou Ali Babá e os 40 Ladrões, ou Aladim, você pode ver que geralmente tem uma menção ali a um gênio. E o que é interessante desse conto, Mil e Uma Noites, é que, por mais que ele fosse árabe, ele foi difundido por toda a Europa, e depois de um tempo ele se perdeu, o original se perdeu. E eles tiveram que traduzir da versão francesa desse livro para de novo virar, né, a versão que a gente conhece do Mil e Uma Noites, né, que é né, desse conto árabe. E um conto interessante que surgiu na Europa nesse período foi chamado O Pescador e o Gênio. Olha que interessante. Nesse conto fala o seguinte: era uma certa vez, um certo dia, tinha um pescador que estava com muita dificuldade de pescar, de conseguir um peixe bom e tal. Ele ia lá na marina, tentava, conseguia nada, tentava, nada. Até que um certo dia, ele pescou algo diferente. Ele pegou lá no anzol, tal. Quando chegou, o que tinha em suas mãos? Tinha um frasco. Era um frasco que estava bem puído, bem estranho, e ele era muito pesado para um material que não tivesse nada dentro. Esse pescador, então, ele abre esse frasco, e no que ele abre o frasco, vem uma fumaça que sai e surge o gênio. O gênio chega e fala: eu vou matar você. Ui! Pô, peraí, que é um pouco diferente, né, da história que a gente conhece, né, dos desejos e tudo, os 3 desejos. Não, o gênio falou: eu vou te matar. O pescador, que não era bobo nem nada, falou assim: você vai matar? Mas por quê? O gênio fala: eu fui aprisionado aqui há milhares de anos, e durante o primeiro século que eu tive aprisionado, eu até falava que quem me libertasse eu ia entregar todo o ouro do mundo para essa pessoa. Mas agora que já passou tanto tempo, eu me amargurei. E quer saber de uma coisa? Eu vou matar quem abriu, que eu tô com muito ódio. Eu tava sofrendo durante todo esse tempo. Assim tá no conto. O pescador, o sagaz, inteligente, fala então o seguinte: ora, como é que pode ser que um ser tão magnífico quanto você, tão glorioso, vai caber num lugar tão pequenininho quanto esse? É uma coisa que não faz sentido para mim. O gênio, então, faz o seguinte: olha só, eu vou te mostrar, é bem simples. E aí ele consegue se transfigurar de uma forma muito pequenininha, entra no frasco. Quando ele faz isso, o pescador agilmente coloca de novo a tampa e fecha o gênio. No que ele fecha o gênio na lâmpada, o gênio fica desesperado e começa a gritar de dentro da lâmpada: socorro, socorro, por favor, tá bom, faça o que você quiser, eu te dou. O pescador fala: opa, interessante, já vi que é um ser que né, faz maravilhas, então isso aí pode ser a meu favor. Ele falou assim: olha só, jura. Ele jurou, e de fato ele abriu a tampa, saiu o gênio de novo, e ele falou assim: eu quero ficar rico.
Ele falou, então eu vou fazer uma coisa melhor do que isso, eu vou te dar riqueza e honraria. E ele leva esse pescador até uma região ali que tinha uns peixes incríveis, uns peixes fora do comum, umas cores maravilhosas para ele pescar. De fato, o pescador pesca muitos peixes assim, incríveis, e até o sultão daquela região ficou sabendo dessa grande riqueza, desse pescador, desses peixes maravilhosos, e deu um cargo real. E conta a história, né, um conto, que esse pescador nunca mais sofreu na vida dele com problema de sustento, foi feliz, ele e as gerações adiante, até o final de sua vida. Interessante, né? Uma história, então, que essa história, ela vem trazer toda essa origem, né, desse frasco mágico onde o gênio estaria preso e tudo. Tem explicadores, olha só que interessante que eu peguei essa informação, tem explicadores também que dizem que Alá ordenou no início da criação que todos os anjos e todos os jinn, aqui a gente já entende que jinn não é anjo, todos os jinn, eles se curvassem perante Adam Arishon, perante Adão. E todos eles sim o fizeram, com exceção de um jinn. Teve um jinn específico que falou assim, eu não vou me curvar porque esse cara ele vai pecar, esse cara é um pecador. Olha que pesado. E não somente isso, esse jinn prometeu que iria atrás de Adam Arishon e os seus descendentes, ou seja, a raça humana, iria fazê-los sofrer, iria desviar eles do caminho deles, iria criar armadilhas para eles caírem, e ele só não iria fazer isso com quem? Com quem fosse com coração puro perante Allah. Ou seja, realmente a pessoa faz um tzadik. O tzadik falou, esse cara não vai incomodar. O resto eu vou estar brincando com eles, eu vou estar manipulando. Então você vê que o Jinn não é um revoltado contra Kadosh Baruch Hu. Ele continua sendo um servo de Hashem, só que sobre Midat Adin, sobre uma severidade muito grande. Como eu expliquei, eles podem ver durante milhares de anos, mas eles morrem. Enfim, né, eles também trazem a mesma coisa, que eles têm que comer e beber, e pode ter... isso é uma nova modalidade, né, que esses últimos explicadores falaram, é que eles podem ter influência sobre a mente dos humanos e, inclusive, incorporar nas pessoas. Ok. Essas foram as informações que eu consegui pegar por alto. Legal. Agora, pela Torá, o que a Torá revela pra gente sobre isso? O que é verdade e o que é mentira? Será que eles realmente existem, como a gente falou? Essas perguntas agora a gente vai tentar responder uma a uma. Primeiramente, será que eles existem? Resposta, sim. Nós chamamos de outro nome, mas sim, eles existem. Vamos descobrir então quem são eles? Vamos lá. Pirkei Avot, vamos começar. Pirkei Avot, no capítulo 5, Mishnah 6, fala o seguinte: 10 coisas foram criadas na véspera de Shabat em Ben Hashmashot. Ben Hashmashot é um período muito curto que está acabando o dia da sexta-feira, mas ainda não é Shabat. É um período ali que é bem problemático, inclusive para se fazer melachot. Não se faz trabalho de Shabat, a menos que tenha uma necessidade muito grande, e seja uma coisa de Rabanan, não seja de Deoraita, enfim, tem várias minúcias em relação a essa parte chamada Ben Hashmashot, entre tarde, vamos dizer assim, entre sóis, né, que agora está entrando em Shabat. Fala, 10 coisas foram criadas, entre elas a boca da terra, que foi aquela boca que engoliu toda a Korah e sua congregação, a boca do poço, que foi da parte de Miriam, a boca da mula, que foi sobre a mula de Bilam, arco-íris, o mar, e tal. E no final está escrito, e tem quem diga os mazikim. Oh... Quem seriam os mazikim? Bom, como a gente falou, Erev Shabbat é Din Gamur, é um completo de uma severidade muito grande no mundo. E os mazikim, eles são seres que foram criados, só que a parte do corpo deles não foi gerada. Por quê? Exatamente para que a acusação deles sobre a gente não fosse tão violenta, já que eles são seres extremamente impuros, extremamente malignos. Ora, Rav Yitzhak, por que então eles foram criados? Simples, para que houvesse o livre-arbítrio, para que houvessem punições caso a gente também fizesse besteira. A Kadosh Baruch Hu, ele teve que medir, dosar esse mundo de uma maneira exata, onde tem muita Kedushá, mas ao lado tem que ter então oportunidade para tomar muita impureza. Mas não se enganem achando que é que a força de Hashem é da Kedushá e a força da Tumá, da impureza, é contra Hashem. Haz Shalom. O contrário, a força da impureza também é controlada por Akadosh Baruch Hu, como nós vamos ver. Enfim, essa é a primeira menção, os mazikim, esses seres. Esses seres seriam os jinn?
Não sei, ainda não sei. Vamos tentar definir. Zor Parashat Vaikra, na página 9b, e Shara Kavanot, Drushei Pesach no Darush Beit, fala o seguinte: quando Adam Arishon fez o pecado de comer do fruto proibido, ele desceu às 7 terras, a gente já falou sobre isso, inclusive no show sobre gnomos, mas ele desceu nas 7 terras, e de lá ele soltou, né? Como eu falei, uma das opiniões foi que ele teria feito Zera Levatalá, sêmen em vão, e desse sêmen em vão teriam nascido os primeiros demônios. Oh, o que seriam os demônios? Seriam seres metade humanos, já que vieram de Adam Arishon, metade espirituais, porque quem teve esse ibur, essa gravidez, foi a Lamediud, que ela desceu e ela engravidou deles, gerando esses seres metade uma coisa, metade outra. E quem explica isso é o próprio Ramchal no Derech Hashem, no Helek Gimel, no capítulo 3. O Derech Hashem é um livro dividido em 4 partes, que é Keneged Yud, Kei, Vav, Kei. Então na parte Vav, que é um Vav, é como se fosse uma conexão entre, né, a parte de cima e a parte de baixo, ou seja, o mundo, né, o espiritual e o mundo material, é onde o Ramchal começa a explicar sobre as criaturas, o que é um anjo, o que é um demônio e tal, não sei o quê, e ele vai para essa definição de Shindalet, que o demônio ele é esse ser. E o Shara Kavanot, o Arizal, revela pra gente de onde eles vieram, e ele baseia-se nos Zor de Parashat Vaikra, na página 9b. Ele fala o seguinte, olha só que interessante, se a gente pega a palavra Jin, tá? Anota, J-I-N-N, pega Jin. O que Jin parece no hebraico? Qual é uma palavra irmã que eu consigo pensar logo de cara de Jin? Din. É o severo. É um ser severo. É um ser que é cruel. Ele vai com força de Midata Din, uma força de severidade muito grande em cima da pessoa. Oh, legal. Agora, se você pegar o Jin, eu escrevi em hebraico, tá? Fica Gimel, que fica, né, um Gimel, é uma espécie, é um Gimel, ok? Yud e Nun. Se você pegar o Gimel, esse Gimel, do jeito que ele fala, ele vira um Shin com facilidade. Dish. Então fica Shin. O Yud você mantém, né? O Di. E o Nun, se você pegar pela fonética, existem, né, eu já falei isso em alguns shiurim, que existem as parcelas cada grupo de letras da Torá, das 22 letras da Torá, elas se encaixam numa certa fonética. Tem palavras, por exemplo, tem letras que elas vêm diretamente da garganta, são chamadas de otiot ahá. Tá vendo? Ela não toca em nada. Tem a otiota ler, que são no início aqui da garganta, chamada Gihak. Ó, Gihak. Você vê que vai pelo início. Você tem outras que são pela língua. Você tem letras que elas vêm diretamente da língua, que é Datalanet. Ó, Datalanet. Você vê que vai pela língua. Você tem as letras que vêm pelo dente, que é Zesheratz. E você tem as que vêm pelo lábio, que é Bumaf. Então, se você pegar o Nun, do que é de N, o Nun é de Datalanet, ele é dessa fonética. Então eu posso, né, pela Torá, até que o Urashi fala isso para Parashat Kedoshim, é uma coisa que é sabida, não sei se será, faz bastante isso para revelar vários Kedoshim de Torá. Você pode pegar uma letra desse grupo e você trocar pela outra, isso vai te revelar muitos segredos. Então se você pegar o Nun, qual é a primeira letra da fonética que sai de Datalanet? É o Dalet. Se você pegar um Nun, você pode então trocar. Você tem permissão de trocar pelo Dalet. Fica então Shindalet. Pronto, encontramos a origem de Jin pela Torá. Seria um Shindalet. Um Shindalet muitas vezes é chamado de Mazik pela Torá. Então não contraria o Perikei Avot, quando a gente fala que o Mazik foi criado nessa época, então a gente vê que o Shindalet também foi criado nessa época. Aí você fala, mas peraí, foi criado em Erev Shabbat e em Menash Mashot. Verdade, Adam Arishon já tinha pecado. Adam Arishon já tinha feito a verá, o que significa que Adam Arishon já tinha descido nos 7 terras, o que significa que ele já estava ali tirando aquele Zera Levatalá, e dessa primeira sêmen, teria nascido os primeiros Shindalet, que são os Mazik, que são a mesma coisa, segundo essa explicação. Uau, legal, interessante. Tá bom, mas agora vamos ver as características que a gente viu dos povos árabes dizendo, e vamos ver se são compatíveis com o que a gente sabe sobre eles, sobre o Shindalet. Então, primeira informação, isso até o Rav Merelial deu de maneira genial no shur sobre Marata Marpelá. Ele falou o seguinte, Midrash Bamidbar Abá, no Perek Yudalet, no capítulo 14, fala o seguinte, como é que as pessoas daquela época, com a tecnologia daquela época, conseguiam mover uma pedra gigante, enorme, toneladas e toneladas de quilos, de um lugar, né, do mundo até o Kotel, que o Kotel Amaravi, a parte, né, da muralha do Beit HaMikdash,
ele tem umas partes internas, a gente não vê isso ao olho, não você vai pro Kotel, tem uma, como é que fala? Tem um vidro, né, que você pode olhar para baixo, e lá você vê que tem umas pedras enormes, você vê que é uma pedra só, não um conjunto de pedras, é uma pedra gigante, inteira. Impossível que uma pessoa, um ser humano, tivesse movido aquilo. Você vê, né, que até muitas pessoas falam assim, da mesma coisa em relação à Pedra das Pirâmides. Ou então a pedra até, né, as pedras do Mar da Marmelada, a caverna do Mar da Marmelada, a mesma coisa. Que são pedras enormes. Um ser humano não teria movido aquilo. É interessante que muita gente vem e fala, antigamente até na escola me falavam, não, porque os ETs que moveram isso, tal, não sei o quê. Só que a partir do momento que a Torá, ela não confirma a existência de ETs, você vê que tem uma só fonte que fala do Corrava Meroz, tal, não sei o quê, mas a grande maioria das fontes, inclusive o Arisa, fala que não existem seres extraterrestres, senão que são intraterrestres, então a gente joga essa opção para fora, dos extraterrestres. Então, o que sobra pra gente entender? Como é que foi movida essa pedra de lugar? A gente tem que encontrar uma fonte na Torá. E a gente encontra no Midrash de Bamidbar Rabbah de maneira genial, falando o seguinte: todo mundo serve a Kadosh Baruch Hu. O que quer dizer todo mundo? Todos os seres. Ou seja, ele fala que na construção do Kotel, que o Kotel é a proteção, o que tem dentro do Kotel, aí realmente é uma Kedushá maior, a gente não pode ser qualquer um que vai construir. Mas fora, o Kotel, o muro, sim, pode ser qualquer um. E nessa construção está escrito que Shidin, Lilin, Veruhin participaram da construção. O que é isso? Shidin, são Shindaletim, são esses, né, demônios que têm uma aparência de animais. Eles se transfiguram da maneira como eles querem, mas originalmente, a aparência original deles são de animais. Ruhin são Shindaletim com a aparência de ser humano. E Lilin são Shindaletim com a aparência de ser humano, mas que têm asas e conseguem voar. Tá bom? Eles participaram intrinsecamente de carregar essas pedras pesadas. Ou seja, o que você vê daqui? Força sobre-humana. Então conseguimos pegar uma das características que os árabes estavam falando. Você vê que o árabe ele não foi longe da gente. Muito pelo contrário, ele acertou demais. Até eu tava falando da Rabani, já anotei aqui, já sei até o que é, que são os Shindaret, são os demônios. E realmente acertou. Você pode ver até que pela literatura do árabe, sempre as figuras, os desenhos que tem dos gênios, eles sempre têm aquela, né, uma orelha pontuda, eles têm, né, fumaça ali, né, no lugar do pé, porque o pé dele é estranho, o pé dele é diferentão. Por quê? Porque pode muito bem ser que é um pé de galinha. E a fé, meu. Vamos lá. Uma outra informação interessante, Maset Haggadah Daf Tet Zayin Amud Aleph, na página 16a, fala o seguinte: existem no Shindaletim 3 semelhanças com o ser humano e 3 semelhanças com os anjos. Isso é uma coisa que eu já falei, já é batida. As 3 semelhanças com o ser humano é que eles comem e bebem, ó, igualzinho que nem os árabes falaram, que eles se reproduzem e que eles morrem. Pô, igualzinho o que eles falaram, impressionante. E as 3 semelhanças com os anjos são: voam, eles voam, e isso explica que eles são extremamente rápidos, de irem para um lado e para o outro, eles conseguem voar, por mais que só uma espécie específica, que são lilina, a gente falou que tem asas, então as outras eles andariam rápido, mas seriam assemelhar-se com o voo. Segundo, eles se transfiguram a maneira como eles bem desejam, isso é com todos. E o terceiro, eles conseguem prever um futuro próximo. Não um futuro longo, mas um futuro próximo eles têm essa habilidade. Interessante. Maseret Gittin, na página 68b, eu não poderia deixar de citar essa famosérrima história de Shlomo HaMelech, que Shlomo HaMelech decidiu acabar com o Din no mundo. Ele falou assim: eu vou acabar com o Din, eu sou Mashiach ben David. E realmente ele tinha um potencial para isso, e ele estava certo. Até, né, o erro dele mesmo de ter aumentado em mulheres, mas nisso ele tentou fazer essa história sensacional, que fala que ele sabia a linguagem de todos os seres, incluindo os dos demônios. Ele pegava os Shidalet pequenininhos, começava a torturar. Como é que ele tortura um ser espiritual? Shemot HaKodesh. Ele começa a falar nomes de Kedushá inteiro e tal, e o Shidalet é um ser de muita impureza, como a gente vai ver daqui a pouco. Ele é um ser de extrema impureza, então ele não aguentava ouvir tudo aquilo, e torturava, quebrava, e aí o Shidalet pequeno ia falando, né, para esse peixe pequeno, vai entregando onde é que tá um peixe maior. Até que ele conseguiu a localização do rei dos Shindaletim. Olha que interessante, que a gente falou no início da aula, falando que eles tinham um rei. Então olha só, agora a gente vai entender. Existe um rei deles, e o rei dos demônios se chama Ashme, e depois, não vou falar o nome inteiro, obviamente, para não atrair Hazeshan Loaleino, Dai. Esse é o rei deles. E Shlomo HaMelech começou a brigar, tal, não sei o que, chamou outra coisa, e ele quase derrotou.
quase derrotou esse Shindalit. Porém, no último momento, ele falou assim, ei! Não faça isso comigo. Falou, por quê? Falou, porque eu possuo segredos de Torá que são importantes para o seu reinado, Shlomo Amelech. Se você me matar, esses segredos de Torá jamais serão revelados. Shlomo Amelech ficou curiosíssimo. Ele era o homem mais sábio de todos os homens. Ele falou assim, opa, peraí, que isso é importante para mim. Então ele falou, tá bom, vamos lá, me fala e depois eu acabo com você. O rei do Shindaletim falou para ele, veja bem, eu não vou te contar à toa. Pelo menos eu preciso ter alguma coisa que eu ganhe, mesmo que temporária. Uma coisa temporária. Ele falou, faz o seguinte, me dá o teu cetro e me dá esse pomo, é uma bola que os reis seguravam antigamente, me dá esse negócio, e só para eu sentir um pouquinho como é que é ser um rei, né, dos humanos, que eu nunca tive isso e tal. Só isso que eu quero saber. E aí eu te revelo o que você precisa saber. Shlomo Amelech fala, ó, tá bom, sem truques, hein? Ele entrega o cetro, entrega esse pomo de ouro, essa bola, né, essa esfera de ouro que ele tinha. E nesse momento o Shindalit se levanta, o rei se levanta com tudo e dá um empurrão em Shlomo Amelech. E Shlomo Amelech, ele voa durante terras, assim a Gemara fala pra gente. Ele voa e ele cai lá no meio de Teiman, lá no Iêmen ele caiu. E no que ele caiu todo quebrado, né? Não precisa nem falar. Ele quase morreu nessa. Então ele ficou uns meses se recuperando. O pessoal não sabia que era ele, que ele era o rei e tal, não sei o quê. E nesse meio tempo, o Shindalit tomou a forma de Shlomo Amelech e governou Israel. Uau, pesado. Shlomo Amelech, depois de alguns meses, consegue voltar para a terra de Israel, consegue voltar para o seu palácio. E no que ele volta, ele fala, esse homem é um impostor. E todo mundo fala, não, mas você é um impostor. E ele estava bem e tal, não sei o quê. Até que chamaram um servo de confiança de Shlomo Amelech. Vou resumir a história. Ele faz algumas perguntas para um e para o outro. E ele fala, realmente tem alguma coisa muito estranha. Porque esse Shlomo Amelech, né, que era na verdade o rei dos demônios, nunca mostrou as pernas pra gente. De fato, que eles têm perna de pata de galinha. Então, ele falou assim, eu quero que você mostre. Ele falou, não quero, não tô confortável com isso. Shlomo Amelech, na hora, o original, mostrou as pernas e falou, tá vendo, esse cara é um impostor. E esse Shindalet, esse rei dos demônios, ele na hora se mostra realmente a verdadeira face, que era uma coisa horrível, todo mundo fica com medo. E ele sai voando, ele tá quase indo embora. Quando ele tá na janela, ele abre assim e fala pra Shlomo Amelech, tu toma cuidado que eu ainda vou voltar pra te pegar. A famosa te pego lá fora. Te pego lá fora, cara. E ele foi embora. Shlomo Amelech, que não é bobo nem nada, daí elabora, inclusive, o que está escrito no Shira Shirim, no capítulo 3. Shlomo Amelech elabora uma reza quando ele vai dormir, no qual ele chama 60 anjos para proteger. Inclusive, a gente faz essa reza no Kriyat Shema Shalamitah. Eu falo bastante sobre isso no nosso canal. A pessoa que vai dormir, ela quer ter uma boa noite de sono, não quer ter pesadelos e tudo, ela quer realmente ter uma proteção de Akadosh Baruch Hu, ela tem que fazer essa tefilá, essa reza chamada Kriyat Shema Shalamitah, o Kriyat Shema sobre a cama. E nessa reza a gente fala isso. 3 vezes a gente repete isso. Uma, né, de acordo com o Nefesh, uma Neurur e uma Neshama. E ele fala dessa maneira por quê? Porque ele sabe que para lutar contra o ser espiritual, ele não pode confiar que são 60 soldados. Não são 60 soldados, são 60 anjos que ele invoca de Kedushá para exatamente protegerem ele contra o rei do Shindalet, que prometeu que iria voltar e pegar ele. Pesado demais. Sefer Minhat Eudá, Rav Yehuda Ptaya. Fala, Rabanito. Ele falou que ia revelar uma coisa, ele não revelou. Ele não revelou, você vê, ele conseguiu dar a volta. E a gente vai entender como é que ele conseguiu dar essa volta daqui a pouquinho. Vamos revelar mais coisas sobre ele. Não, casa já. O Shlomo Amelech falou, eu não vou ser bobo de tentar de novo. Foi uma vez, eu tava forte, agora nem a pau. Ele realmente não tentou mais. Minhat Eudá, Rav Yehuda Ptaya, sobre o Sefer Yechezkel, revela mais algumas coisas interessantes sobre o Shindaletim, como, por exemplo, que são seres de extrema impureza, na qual a alma mais impura, que está lá no Cafaquela, que é o lugar mais impuro de todos, né, dentro de toda a vida após a morte, a alma mais impura, no departamento mais terrível e mais cruel de todos, ela tá, olha que pesado, ela, comparativamente, ela tá no ponto mais elevado de um Shindalet. Então você vê que o Shindalet é buraco abaixo mesmo. Ele vai lá embaixo, toda a impureza possível e imaginável, onde não tem realmente, não tem nada além de tomar impureza pesada. Esse é o lugar do Shindalet. Ou seja, não são seres agradáveis. Já começa entendendo isso. Não são seres nada agradáveis. Pronto. O que ele fala aqui ainda?
Existem Shindalet de Yehudim e existem Shindalet Goim. O que quer dizer isso? Existem Shindalet que são judeus. Como é que são judeus? Eles têm nome de judeu. Yitzhak, Yosef, Avraham, eles têm nome de Yehudim. E tem uns que não são Yehudim. Os que são Yehudim, eles possuem um livre-arbítrio maior e, inclusive, eles podem até ensinar a Torá. É isso mesmo, como está escrito em Maseret Eruvin na página 45a e Maseret Git na página 44b, que existia um Shindalet chamado Yossi Ashida. E esse Yossi Ashida, ele ensinava a Torá para as pessoas, ensinava Hidushim de Torá. Você vê que interessante. Não, mas ele era Dentro dos mais refinados, dentro da impureza, ele ensinava Hidushim dentro de impureza. Hidushim da Tumá. Porque a Tumá também, como eu já expliquei, é uma obra de Akadosh Baruch Hu. Então tem Torá ali dentro. A gente tem uma famosa história do Rebbe Nachman que entrou na Sitra Achra uma vez e tirou os 10 telim que é o tikkun naquilo ali. Foi de lá de dentro, foi da impureza. Como cancelar a impureza. E a fé é ordem. Tem gêmea, tem Shindalet mulher também? Sim, existe Shindalet mulher, assim como existe Shindalet homem. O que é interessante é que o Shindalet mulher, assim o Rav Daptai revela pra gente, em nome, obviamente, do Zohar Kadosh, ele fala que o Shindalet mulher, ela é careca. A mulher não tem cabelo. É assim que você identifica uma Shindalet mulher. Por isso que até as mulheres têm que tomar muito cuidado para não ficar raspando o cabelo e tudo, porque elas se assemelham a esses seres. Gera toda essa midatadin. Já o homem, o Shindalet homem, ele tem um cabelão. Ele é o oposto. Ele tem um cabelão todo bonitão lá, surfistão. Esse é o Shindalet homem, tá bom? Isso, né, é uma outra característica interessante que a gente falou. Outra também é que se você descobrir o nome do Shindalet, você tem poder sobre ele, você pode conjurá-lo quando você quiser, você pode obrigá-lo a fazer conforme a sua vontade. Quem faziam isso? Os egípcios. Os egípcios lá em Mitzrayim, a gente vê em Parashat Shemot, em Parashat Vayera, Alpi Aremes, Alpi Drash, você vê que eles faziam direto isso, direto. Então você pode entender que também era uma outra habilidade deles, ok? Mas Detalhe. hoje em dia não pode fazer isso. Raça, Shalom, raça, Halila. Pegar qualquer um desses Shindalet, você conjurar, se conjura errado, ele acaba com a tua raça. Ele acaba contigo. Olha só, outra informação interessante. Eles estiveram na Arca de Noé. A gente vê isso do próprio Urash. O Urash fala que animais, só que ele não fala que eram animais de carne. O Urash fala, opa, por que não? Vem Learbot é da Shindaletim. Vem também falar de animais espirituais que são os Shindaletim, que também sobreviveram nessa época. E Yehudim torturam. Você fala Yehud, o nome de que do chá, não sei o que, isso é uma tortura muito grande para eles. E daqui eu solto uma dedução minha, mas que faz muito sentido, que é o seguinte: como é que você pega, porque tem essa mitologia de que o gênio, ele tá o quê? Na lâmpada, preso na lâmpada. Como é que o gênio vai ser preso na lâmpada? Olha só que interessante. Se você escrever Shemot HaKodesh na tampa e você obrigar, através de tortura, Shemot HaKodesh, o gênio a entrar naquela lâmpada, naquele frasco, e você tampar ali, como tem Shemot HaKodesh, tem o nome de Kedushá escrito naquela lâmpada, ele não pode abrir, ele não pode tocar naquilo dali. Aquilo dali queima muito mais que alguém. Não, mas assim o Rav da Pteia fala. E daí que a gente pode ver a origem do gênio da lâmpada. E que, na verdade, quando você tira aquela tampa e realmente ele sai, ou você esfrega, pode ser que você está apagando o Shemot HaKodesh, você está apagando o nome de Kedushá de Hashem, ali eles podem sair, porque agora não vão ser mais machucados. Mas eles saem imediatamente. Não pense vocês que vão fazer o desejo, vão realizar o desejo de vocês. Muito pelo contrário. Eles vão querer, como na história, no conto do pescador, vão querer matar o cara. Entendeu? Só se fizer uma boa barganha com eles, podem tentar realizar algum desejo, porque eles são rápidos, eles vão roubar de alguém. É isso que a gente fala, não é nenhuma mágica, não é nenhum Hidush, eles não têm poderes mágicos. Tem uma força sobre-humana, eles são muito rápidos. Vão lá, vão roubar o que a pessoa quiser. Tá bom? Vamos lá, próximo. A Maseret Gittin também fala sobre eles e explica onde é que eles se encontram. Se encontram em florestas e desertos, são lugares de muita midatadin, lugares de muita severidade. E também Maseret Brahot, na página 3b, fala que eles se encontram em ruínas. Tomar cuidado por onde você anda, que pode ser que tenha um mazik, pode ser que tenha um Shindalet ou um gênio ali, que ele vai querer te prejudicar. Porque ele me dá dele, vai ser veridade, tal, não sei o quê. Mas Serra também lá na página 17a fala uma coisa interessante pra gente. Fala que o Shindalet também pode ser um Shaliach de Hashem para fazer aqui do chá. Ora, como assim? A gente já falou de Yossi Ashida, né, de Maseret Eruvin, de Maseret Gittin. Agora eu vou trazer de Maseret Meilá um novo Hidush. Ah, por isso que eles falaram que ele pode ser bom também. Exatamente, por isso que o Jarvis fala, ele pode ser bom. Porque olha só o exemplo, Rabi Shimon Bar Yochai estava indo para Roma, exatamente para anular um decreto terrível que estava contra a Israel, e aparece para ele um Shindalet chamado Ben Temalion. E esse Shindalet ele fala, eu vou te ajudar. O Rabi Shimon Bar Yochai fica mal, porque fala, poxa, podia mandar um anjo, né? Mas tá bom. Mandou
mandou um Shindalet. E quando ele chega, olha só que Hidush a gente falou no final da parte laica. O que acontece com o Shindalet quando ele chega, né, quando o Rabi Shimon Bar Yochai chega em Roma? O Shindalet vai com ele e ele entra, ele possui o corpo da filha do imperador. Ela começa a falar um monte de coisa estranha. Eu sou bem trabalhando, uma coisa assim bizarra. O imperador já fica desesperado, com medo. E ela fala, chame Rabi Shimon Bar Yochai. Lá o imperador já morrendo de medo, já coitado, já fez todas as necessidades do ano inteiro naquele momento. Chama Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai realmente fala, Tzai ben Temalion, Tzai! Assim ele fala, saia. Inclusive a gente faz isso em sessões de exorcismo e tudo. Não eu, mas os Rabanim e Kubanim fazem isso em sessão de exorcismo, de gritar, tipo, sai. Ou você também sai, o Teilim 91. E realmente consegue tirar, assim, ele tira o Shindalet, então no caso ele tira também espíritos e tudo. Ou seja, não é uma coisa comum, não é uma coisa normal, mas pode acontecer. Então é interessante que a última informação também que os pesquisadores ali árabes também falaram que eles podem se incorporar. A gente tem outros Shindalet também, outros tipos de Shindalet que são mencionados na Gemarot, como por exemplo a Masechet Gittin, na página 67b, que fala que existe um Shindalet pequenininho que ele entra numa pessoa que está bêbada. Esse é chamado, né, o nome dele é Kordai e depois Kus. E ele é responsável para a pessoa não se lembrar de nada no dia seguinte, fazer as maiores atrocidades. Tem também um outro Shindalet, mas você vou na página 12b, que é responsável por quem está bebendo água de noite sozinho. Ele pode entrar nessa água e causar muito estrago, inclusive cegueira na pessoa. Esse é chamado de Shaba e depois Riri. Inclusive a própria Gemara fala, como é que você tira ele? Você vai diminuindo o nome dele. Você fala Shabriri, Briri, Riri, Yeri, Ri. Você vai tirando, você vai diminuindo ele, e assim ele se afasta e você consegue se proteger dele. Em detalhe que Allah Halemase, Shulchan Aruch Yoredian, Siman Kuf Tetvav, menciona sobre esse ser. Então se você deixou a água estopada e você fala isso, você pode beber água. E a fé, exatamente, você pode beber água. Ou se você não está sozinha. Se você está com outra pessoa também, não tem problema. O Meremá fala que isso era só da época que era água diretamente do rio, que a gente não tem que se preocupar com isso hoje em dia e tal. Você faz no Seif Rei. Mas no Seif Rei, como o Marana ele fala, o Shulchan Aruch ele fala assim sobre esse detalhe, né, esse temor, a gente tem que ter, enfim, tomar cuidado. E como a gente falou, né, que eles podem ficar em potes e tampas, não sei o que, isso pode ser, né, foi no final da minha aula eu raciocinei, falei assim, pode ser também uma brecha até pra gente pensar sobre o Saci Pererê, né? Já que eu falei que tem Shindalet, os Jin, como né, os árabes falaram, tem em cada nação, por que não? Um Jin brasileiro seria o próprio Saci Pererê. Tanto é que né, ele é pego por um pote, tal, não sei o que, só que não é qualquer pote, obviamente. E você vê quando ele sai fazendo furacão, né? Que seria eles pé da vida. E aí ele tem um pé só, na verdade pode ser muito bem o pé de galinha, só que na hora entenderam errado, falaram, ele deve ter um pé só. Na verdade era o pé de galinha. E aí, a gente sempre termina. Quando é que a gente vai ver esses seres? Quando é que realmente eles vão se revelar pra gente? Vai ser provavelmente em Milhemet Gog Magog, na guerra de Gog Magog, quando, pasmem, eles vão vir para ajudar a Israel, porque eles no final, como a gente calculou e já concluiu daqui, eles vêm exatamente em defesa de Am Israel sempre.